que eu acho legal que você faz no Instagram também é mais voltado para esse lado, digamos, social também, assim. Por falta de uma designação melhor, vou usar assim, defesa de minorias. Pô, eu acho muito massa quando você faz uns posts e eu acho mais legal ainda o quanto escancara o elitismo que a gente tem na área da saúde, principalmente na área médica. Cara, é incrível como tem comentário ruim nos seus posts sobre isso, cara. Sério? Tem uns haters, eu vou procurar lá. Vou procurar. Mano, que loucura, velho. Quando eu pego um post mais assim dele, você vai ver, cara. Eu fiz um post falando sobre igualdade de gênero, né, na medicina, que 2024 foi o ano que virou. Que hoje a gente tem mais mulheres médicas do que homens médicos. Legal. Né? Foi ano passado só. O ano passado, Porra. Vinha demorou, crescendo, hein, ano passado elas passaram. Hoje tem mais mulheres médicas do que homens médicos no Brasil. E o tanto que ainda elas ocupam menos cargos de chefia, docência, o tanto que docência, são chefe de jornal científico, editoras, chefes, etc. Coloquei isso, cara, assim, como uma provocação, longe de querer trazer a solução e como que a gente vai resolver isso. Não sei, mas esse é o problema, vamos pensar junto. Mas é um fato. É um fato. Cara, um monte de mulher médica e falando, as mulheres ganham menos porque elas querem, porque se você trabalhar, você consegue. Cara, de fato, nossa. Hoje, se você pega um plantão, médico, é o mesmo valor do plantão para um homem, para uma mulher. Ok. Então, se você der muito plantão, se você trabalhar muito, você vai ser uma mulher que vai ganhar muito e talvez igual um homem que dá o mesmo número de plantão que você e etc. Legal. O mesmo salário ali no final do mês. Mas se você olha para isso de uma maneira mais crítica, e você vai ver que o diretor do hospital médico é um homem, que o editor-chefe da revista que você lê há 100 anos, essa revista está lá e teve uma mulher até hoje na diretoria como editora-chefe. Você começa a olhar para isso com um pouco mais de crítica, você entende que a gente está num buraco ainda e que a gente precisa caminhar. Que a equiparação, na verdade, aconteceu aqui embaixo só. Exato, né? É só aqui. E aí você vê mulher, né, cara, comentando e xingando, você fala, pô, que triste. Porque se as mulheres se unirem, cara, e falarem, pô, vamos aqui, elas são a maioria, sim, né? E tem tudo para dar certo. É interessante isso, né? Porque são consideradas como minoria, mas na verdade são minorizadas. Minorizadas, porque são maioria. São maioria. E outro post, eu acho que em relação a médicos negros, né? Aí o buraco, cara... Esse foi uma loucura, esse foi uma loucura. Não é possível, cara, que a galera foi hatear isso. Vai lá ler depois desse post. Mas você sabe que eu acho que... Isso? Mas eu acho que eu tive hate, mas a maioria ainda foram comentários positivos. Mas apareceram hates também, de que onde já se viu, meritocracia, né? Que o médico negro, ele só não existe mais médico negro porque ele não quer. Tinha esse tipo de comentário. Qual que foi o Conselho Regional que chamou de... Foi o CFM, não foi? De racismo reverso? Racismo reverso. Porra! Eu não acredito. 2025, não, né? Teve 2024. Teve comentário desse tipo nesse post. Eu não acredito que um conselho... Foi o CFM, não foi? CFM. O CFM, cara, em 2024... me chama de racismo... Fala que existe racismo reverso, cara. Eu até gaguejei, falando tão puto que eu fiquei com isso, cara. E às vezes eu fico um pouco... como que eu vou dizer? Um pouco tenso em fazer um post desse pelo fato de eu não ser uma pessoa negra e talvez, tipo, cara, não ter esse poder de fala, né? Mas eu acho interessante colocar o problema ali e entender. Porque, é legal quando você... Se você tiver num congresso, mais pessoas negras, médicos, médicas ali contigo. Eu acho que uma sociedade mais diversa, acho que é bom para todo mundo. E você vai num... Acho que os conselhos em fisioterapia deve ser parecido, mas você vai num congresso médico, cara, você conta na sua palma da mão quantos médicos negros tem ali, quantos são palestrantes, né? Então, isso é muito tenso. Sobre esses dois temas. Estava num congresso grande da FISO que a gente tem e chamaram todos os presidentes dos conselhos regionais para subir ao palco. Todos eram homens. Homens brancos. Cara... Tinha talvez um outro ali. Tem alguma outra mulher no Brasil agora? Não, agora tem, mas nessa época eram todos homens. E aí eu olhei e comecei a dar risada, né? Falei, mano, não é possível que ninguém tá percebendo. Sendo que a nossa profissão, a maioria devastadora é mulher. É tipo um 70% mulher na físio, né? Então, assim, é uma porcentagem muito grande. E outro dia eu tava de plantão com uma médica preta e foram passar plantão para ela, da cirurgia, paciente que chegou, e o médico procurando quem que era a médica de plantão.
e ela do lado. Olha, eu fico arrepiado, cara. Cara, Que você tenso entende? isso, Tipo assim, muita gente não consegue entender qual o problema disso. Exato. Tipo, do cara ficar procurando porque acha que ela não pode ser a médica de plantão. É estrutura. Cara, A estrutura criada. é estrutural. Um país que teve quase 400 anos de escravidão, né, cara? Você fala, pô, é estrutural. E isso é muito triste. Hoje, eu acho que 23% dos médicos são negros, né? Que seriam considerados os pretos e pardos, né? A maioria parda. Se você pega, acho que 23%, 24%, se você pega médicos pretos, né, é assim que é denominado pelo IBGE, se eu não me engano são 2%, 2,3%, é muito pouco. E falando do CFM, CRM, teve uma campanha que eu também achei, cara, absurda, depois eles tiraram tudo. Tem essa discussão do CRM sobre médicos falsos ou médicos que falam que são alguma coisa e não são nada. Tem essa discussão e existem campanhas para isso. Aí o CRM da Bahia, e foi super criticado isso, colocou um outdoor falando sobre médicos falsos. Você tem que desconfiar desses médicos, você tem que prestar atenção porque existem médicos falsos, alguma coisa assim, não vou lembrar. Certo? E quem que era a médica considerada falsa nesse outdoor? Era uma médica preta, cara. Uma médica, uma médica negra. E aí você fala, pô, cara, você está falando de médicos falsos, sendo que mais de 75% dos médicos são brancos. Cria aquele estigma, né? A possibilidade de um médico estar mentindo, que ele é alguma coisa, é muito maior de ser um médico branco do que um médico negro, preto, né? Nunca me deparei com essa situação, mas quantos médicos brancos versus quantos médicos pretos são questionados do seu registro profissional ali nessa campanha contra? Então, até nessa questão estrutural, que a população ou os colegas começam a combater, eu aposto em um monte de médico branco, que muitas vezes é falso, que não é nem questionado, porque a estrutura acaba não colocando ele contra a parede, porque atribui-se o fato de que ele tem cara de médico. Exato. O que aconteceu com o Ivens, com essa médica, tipo... E, cara, quando você começa a reparar, a reparar nisso... É um negócio, é um caminho sem volta, assim, porque todo congresso agora, isso me chama muito a atenção. Tô lá no congresso, quem tá limpando o chão é uma mulher negra. Sim. Né? E ela não tem um médico negro dando uma aula, fazendo uma palestra, ou apresentando um caso clínico. E aí você começa a colocar isso em tudo. Você vai para academia, você vai num jantar assim legal, assim, num restaurante bacana, você começa a olhar para o lado, cara, não tem, né? Pessoas negras. E muitas vezes são pessoas que estão te servindo, pessoas que estão limpando a academia, e não é a pessoa que está fazendo a academia, não pode pagar. Quando a gente olha para isso, e quando eu trago esse assunto para a medicina, tem muito comentário positivo, mas vai ter uma galera que fala, não, basta ele querer. Aí vem sempre aquele exemplo, cara, que eu tipo, vontade de socar, que é... Olha o ministro Joaquim Barbosa, olha lá, ele conseguiu, ele estudou, ele conseguiu ser ministro da Justiça. Ele lá sozinho atrás. no meio de. É isso, 11. cara. Você fala, pô, olha. É a exceção que prova a regra, né? É o exemplo clássico, é a que prova a regra, que não tem. Pega o histórico do STF nos últimos Exato. anos. Porra. Mulher, né? Negro, quanto que tem? E você pega, cara, tem negros, né? Ou pessoas pardas comentando a favor disso, né? Falando, não, é isso, eu estudei, eu cheguei a conseguir tudo, mas, cara, mas a que custo, né? E aí uma medicina mais diversa, por isso que quando tem políticas afirmativas, né? E quando tem uma mulher médica trans, tem um médico negro, cara, pô, isso é bom para todo mundo, cara, né? Isso é bom, você olha, pô, é bom para mim que sou branco, Quanto cara. mais diversidade, melhor. Exato. Vou te dar um exemplo, depois faz um post disso que eu acho legal, hein? Legal. Eu acho que eu nunca vi isso lá. Pô, devia me falar no office, vai falar aqui, alguém já vai fazer esse post. Se roubar, vai ver. Livros de medicina, livros da saúde em geral, os exemplos que são dados são de pessoas brancas. Só que tem alterações de pele, por exemplo, que você não consegue enxergar muito bem na pele preta e você nem sabe como que é essa representação na pele preta, porque nos livros só tem exemplo de pessoas brancas. Então você não sabe ver... Você fala livros médicos, livros de medicina para você ver doença, para você ver tipo, na pele alguma coisa. E aí como que você diagnostica algo que você nunca viu na pele preta? Cara, tenso, eu não tinha pensado então, existe, por esse olhar aí. Tipo, esse problema do diagnóstico. Oxímetro. Oxímetro foi feito para funcionar
na pele branca. Então, ele Sério? dá Eu não errado. sabia disso Ele dá também, não. errado. Na pele preta, ele superestima. Até então, 8%. então tá ali, por exemplo, saturando Caramba, olha que 92. legal. Aí você fala assim, não precisa de Legal, oxigênio. de uma dica pra conversar sobre isso. Não que- Isso, então assim, tá saturando 92 na pele preta. Na verdade, quando você colhe a gasometria, tá tipo 85. E você deixou de instaurar Caramba. uma terapia porque você tá confiando naquele equipamento. Só que ele não foi criado pensando nisso. Então, Pensando, tipo, no toque ali, na melanina do dedo e... porque como é uma luz e a pele preta absorve diferentes de Caramba, uma forma olha diferente, isso, cara, que ele dá tenso. resultados diferentes. E a engenharia caga por quê? Porque os países ricos são A brancos. maioria, exato. Mas assim, uma coisa que você tava falando que você às vezes Pô. fica mal porque você não é mulher e você é branco e você... Cara, uma coisa é, nós não sofremos essas dores. Só que a gente não pode negar que elas existem e a perfeito. gente não pode... Invisibilizar, né? não só invisibilizar, mas também pelo fato da gente não estar sofrendo isso, não contribuir com a luta contra isso. Perfeito. Eu acho que é essencial. Quando eu tô falando sobre isso em sala de aula, eu falo, gente, no aspecto estereótipo, eu dei sorte pra caramba, porque eu sou homem, branco, hétero, porra! Em vários outros aspectos, ninguém me julgaria como nada, mas isso não quer dizer que eu tenha que negar aquilo que acontece. Perfeito, Eu conto perfeito. uma história que eu fui tomar eu não fui lá tomar um Saí enquadro, de casa né? pra tomar um enquadro. Tomei um enquadro com um amigo, Puta, isso é cruel com um amigo também, né? preto na Praça Roosevelt. Os 4 policiais foram só em cima dele. Eu fiquei 5 minutos com a mão na nuca, sem ninguém me revistar. E aí depois eu falei assim, posso baixar a mão? Foi aí que os policiais falaram assim, revista o cara aí também, pô. Cara, isso é muito chocante. É muito chocante, cara. E tem um monte de gente que fala assim, racismo não existe. Pô. Misoginia não existe. Porra, velho, você não pode negar. Não é porque você não sofre isso que essas coisas não estão acontecendo do seu lado, cara. E você não pode negar isso e você tem que contribuir com essa luta para que essas pessoas não sofram. Exato. Talvez a gente não consiga falar com a mesma dor de Com a quem mesma tá... dor, Talvez perfeito. não, com certeza a gente não Com consegue certeza falar com a não. mesma dor. Mas está acontecendo do nosso lado. A gente não pode aceitar isso com a população trans, com as mulheres, com a população preta, com todo tipo de preconceito, independente que seja. Não só trans, toda comunidade LGBTQIAPN+. Tudo isso, cara, a gente tem que parar ainda mais porque nós somos profissionais da saúde e nós cuidamos de seres humanos. E eu já vi racismo em hospital de paciente para profissional e de profissional para paciente. Eu já vi homofobia de paciente para profissional e de profissional para paciente. Eu já vi misoginia de vice-versa. Cara, isso tem que acabar. Cara, perfeito, Guto, é isso. E a gente cresce com essa ideia de Brasil harmonioso, de o Brasil a mistura das raças, de que sempre deu certo. Cara, puta papagaiada Mas isso. até o motivo pelo qual misturou as raças é um motivo podre. Bizarro, podre, exato. E ter mais médicos brancos, cara, eu acho que é uma maneira de controlar essa parada de uma profissão super elitista. Então, quando você toca nesse assunto e quando você quer que tenha mais médicos negros, muita gente se sente ameaçado. Cara, você é ameaçado o quê? Olha o tanto de privilégio que você, sendo médico, já tem, sabe? Então, e uma profissão mais diversa... É bom para todo mundo. E você sabe que às vezes eu fico um pouco receoso de fazer esses tipos de posts, mas vem muitos médicos negros falar comigo e agradecer e falar, pô, que bacana, já passei por isso, conta histórias bizarras de preconceito. Então, é um assunto que a gente precisa falar, cara. E eu gosto de falar de terapia nutricional, eu gosto de falar... às vezes eu faço algum tipo de posicionamento que muita gente critica, mas tento pesar um pouco a mão. Mas eu acho que a gente precisa olhar para esses problemas. Tipo, muitas vezes a gente não sabe a solução, como que a gente vai fazer isso, porque são problemas complexos. Mas acho que a gente precisa, na nossa posição de privilégio, falar sobre esses assuntos também. Valeu por assistir, galera. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos aqui um novo episódio com um novo convidado. Então não deixe de nos acompanhar. Então segue a gente aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e a gente espera aí sempre que tiver um episódio novo e um vídeo novo aqui.